Eu quero que você abra o seu coração nesta noite, quero que você abra a sua mente para você receber a palavra de Deus. Eu digo aqui de vez em quando, minha função, entre outras, é ver talentos, descobrir talentos novos na igreja e ver quem são os voluntários também, que querem se apresentar para os diversos ministérios da igreja, inclusive o Ministério da Palavra. Nesta noite eu quero convidar um jovem para trazer a palavra de Deus. Mas a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus na igreja, eu era um jovenzinho, sabe? Eu tremia que nem uma vara verde, mas Deus me deu graça. Foi assim que eu comecei um dia. E nesta noite eu quero convidar um jovem, quero que você abra o seu coração. Não olhe para a aparência dele, mas ouça a palavra de Deus. Deixe que o Espírito Santo fale com você nesta noite. Amém? Quero convidar o Josian para que ele venha aqui à frente, trazer hoje a palavra de Deus. Quero que você estenda agora a sua mão para o Josian, nós vamos orar por ele. Eu sei que a primeira vez é um grande desafio, a segunda também é, e a terceira, e a quarta. Não é cemitério aqui não, mas estou tão nervoso, parece que eu estou morto. Não, morto não fica nervoso. Ele disse que está nervoso, parece que está morto. Morto não fica nervoso. Vamos orar, estenda a sua mão para ele agora. Senhor, nós queremos neste momento interceder pelo Josian, que vai nos trazer a tua palavra nesta noite. Abra, Senhor, os nossos corações, que nós não possamos estar com ouvidos abertos para o preconceito, ou com barreiras para ouvir a tua voz, mas nós queremos ouvir-te através deste jovem nesta noite. Queremos, Senhor, te pedir que abras os nossos corações, abras os nossos ouvidos físicos e os nossos ouvidos espirituais, para que a tua palavra entre em nós, para que a tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo do nosso ser, na divisão da nossa alma e do nosso espírito, das nossas juntas e medulas, e traga à luz a todo o pensamento, todo o sentimento que está aí, e que a tua palavra em nós, que é viva e eficaz, possa trazer vida a nós hoje, que a tua palavra possa trazer transformação, que a tua palavra possa trazer mudança de vidas aqui nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Usa os dois. Paz do Senhor. Amém. Nervoso. Estou doente, nervoso, com resfriado, estou com tudo hoje, mas na glória do Espírito Santo eu vou conseguir passar a mensagem. Eu não falo pregar porque eu não sou pastor, não quero exortar ninguém, mas eu quero... Estou nervoso. Mas esse é um estudo que eu fiz há alguns anos atrás, faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos, e que realmente tocou meu coração, e eu achava que não devia ficar só comigo esse estudo, mas que eu podia também passar e dar a bênção desse estudo para outros irmãos também. Então, para a gente começar, se vocês pudessem abrir as suas Bíblias em Coríntios, 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículos 24 a 27. O nome da mensagem é A Maratona da Vida Cristã. Estão todos aí abertos já? Coríntios 9, 24 a 27, Paulo diz: Vocês não sabem que todos que correm em uma maratona correm, mas apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que ganhem o prêmio. Todos que se submetem à maratona se submetem a um treinamento rigoroso para obter um troféu que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar um que dure para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, não venha eu ser reprovado. Nessa passagem, Paulo compara a vida cristã a uma maratona difícil. E ele também explica para nós como nós podemos vencer essa maratona. Existe uma história que diz que em alguns sanatórios nos Estados Unidos, quando os pacientes estão prestes à sua data de ser liberados do hospital, eles são passados por um teste psiquiátrico, e um dos testes finais é feito da seguinte forma: de 1 a 1 eles são colocados em um banheiro, e o avaliador entrega a eles um balde e um mop, aquela vassoura que parece um pano embaixo, e ele tampa a pia, abre a torneira, espera até que a pia enche e transborda, e aí ele sai do banheiro e deixa a pessoa lá por 30 minutos. E os avaliadores, eles notaram que, na maioria das vezes, 90% das vezes, quando eles saíam do banheiro, eles já estavam enxugando o chão, os pacientes. Mas, enfim, eles deixavam os pacientes por 30 minutos, e após 30 minutos, se eles voltassem ali àquele banheiro, e o paciente estivesse ainda enxugando o chão, significaria que ele não estava pronto para sair do hospital. E a razão que ele não estava pronto a sair é porque ele havia falhado
em solucionar a raiz do problema. E a raiz do problema era qual? Tirar a tampa da pia ou fechar a torneira e depois sim enxugar o chão. Se ele não resolvesse esse problema, ele podia estar ali enxugando o chão até o dia que Jesus voltasse, que nada adiantaria. E, infelizmente, muitos de nós, de alguma forma, também ficamos enxugando o chão de nossos problemas, das nossas vidas. Nós vamos a seminários, a estudos bíblicos, nós vamos à igreja, tentamos fazer autoajuda, vamos a psiquiatras muitas vezes, e temos realmente muita vontade de acabar com o chão molhado da mentira, da fofoca, da imoralidade nas nossas vidas, mas depois de 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, às vezes uma vida inteira, o que acontece? A gente não encontra solução para isso. E até que a gente realmente fecha a torneira dos problemas e tira o ralo e deixa os problemas irem de ralo abaixo, jamais chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos na solução dos nossos problemas. Em Coríntios 9, 24 a 27, na concepção de terminar bem essa maratona, Paulo nos ensina a solucionar a raiz desses problemas, em uma forma de uma maratona, e uma maratona que não é fácil. E tão difícil essa maratona é que, se eu tivesse que resumir essa mensagem em uma frase, eu diria que começar é fácil, o difícil é terminar bem. Começar bem é fácil, terminar bem, esse é o desafio. Brian Loritz, um pastor que eu gosto muito, no qual eu me inspirei para essa mensagem, ele já diria que um dos problemas que muitos enfrentam é a inconsistência. Eu sou inconsistente. Eu não levanto todos os dias com vontade de louvar a Deus e glorificar o nome, dizendo aleluia, Senhor. Muitas vezes eu leio a Bíblia por obrigação, só para checar das coisas de afazeres do dia, e muitas vezes eu não leio a Bíblia. E muitas vezes, quando eu estou na freeway e alguém me dá uma cortada, só eu e Deus sabemos o que é que pode sair da minha boca. Mas, às vezes, eu olho para a minha vida e fico maravilhado que Jesus ainda queira me utilizar, que Deus ainda queira me utilizar na sua obra. As coisas que eu já fiz, os pecados que cometi, que ainda cometo, coisas que assim somente eu sei e que vão para o caixão comigo. E mesmo assim, o fato que Ele ainda queira me usar me deixam assim totalmente desnorteado, me fazem ficar fora de si. Mas enfim, eu queria que a Renata pudesse colocar um gráfico. Às vezes eu tento analisar a minha consistência da minha vida cristã, eu imagino ela como se fosse um gráfico. De vez em quando ele é assim, ele vai crescendo, cada vez mais procurando orar, jejuar, conhecer da palavra de Deus, orar mais pelas pessoas, frequento assiduamente a igreja e parece que eu estou ali, subindo. E muitas vezes eu me acomodo, eu não procuro saber muito da palavra e parece que o gráfico fica ali, ó. Eu só leio a Bíblia por obrigação, mas pelo menos eu leio e assim vai. E muitas vezes eu não jejuo, eu não oro, eu não leio as Bíblias e o gráfico começa a descer. E quando eu tento imaginar a visão de tudo, quando eu olho para trás e vejo qual é o gráfico total da minha vida, parece assim, ó, um zigue-zague. E aí a única coisa que eu vejo que eu consisto é de inconsistência. Eu sei que a maioria das pessoas aqui nessa igreja não tem esse tipo de problema, todos aqui são santos, perfeitos, né? É só para 2 ou 3 da gente. Me desculpa os outros que não precisam ouvir a palavra, né? Mas será que é assim mesmo? Será que são só 2 ou 3 de nós que temos esse tipo de problema de inconsistência? Eu acho que não sou ninguém para julgar, mas eu acho que não. E é por isso que nós precisamos tanto de Jesus. E nessa maratona, quando eu disse que começar é fácil, começar bem é fácil, terminar bem, esse é o desafio, eu me lembro muito quando eu estava na escola. Todo ano meu pai falava, filho, entra de pé direito na escola. E eu pensava, né, no sentido figurado, eu chegava lá na escola antes da classe e metia o pé direito na frente. Eu pensava, eu era inocente. Mas de qualquer forma, eu começava muito bem a escola. Eu sentava ali do lado da professora, ajudava, passava as coisas na lousa, tirava as melhores notas. Era um bom aluno realmente. Mas ao que eu começava a chegar no meio do ano, eu já não era o mesmo. Eu já não estava sentado na frente, mas sim na última carteira da classe. Tacava giz, passava bilhetinho, ficava conversando, bagunçando, fofocando da professora. Enfim, perdia, minhas notas decaíam totalmente. E tanto isso é verdade que eu não me lembro um ano, desde a 4ª série, depois da 4ª série, acho que nenhum ano eu passei de ano sem ficar de recuperação.
Nenhum ano, mesmo colegial, nunca passei sem recuperação. E na 7ª série, inclusive, tomei muitas suspensões, fui realmente o pior ano da minha vida e eu acabei sendo reprovado. Tive que fazer de novo. Então, como vocês veem, começar bem é fácil. Eu sei que muitos de vocês experienciam isso. Mesmo quando você, em uma maratona mesmo, você começa bem, você está com fôlego, você está bem. Mas depois, no meio da maratona, ou então antes, você já não tem mais aquele pique. Começar bem é fácil, terminar bem, esse é o desafio. Deus diz que Ele tem algumas coisas e tem atribuições para nossas vidas. E não importa o que você já foi pego fazendo, os pecados que você cometeu, as dificuldades que você tem de se livrar de alguns pecados, Deus é especialista em utilizar as pessoas que são marcadas pelos pecados para a sua finalidade aqui na Terra. E glórias a Deus por isso. Outra coisa também, existe um teólogo chamado Howard Hendricks, que em um estudo da Bíblia, ele notou que existiam 2.930 nomes mencionados na Bíblia. Desses 2.930 nomes, nós teríamos informações suficientes para saber quem terminou bem ou não, de cerca de 100 nomes. E desses 100 nomes, apenas 30 terminaram bem. E fora dessa lista, inclusive, Moisés estava fora. Terminar bem é fácil. Começar bem é fácil, terminar bem é o desafio. Não existe nenhum lugar na minha Bíblia que diz, bom começo, meu filho, vamos lá. Mas certamente Deus, no final da nossa maratona, Ele vai querer dizer para nós, isso, filho, boa caminhada, é isso mesmo que eu queria. E é isso que essa mensagem vem trazer. Passos para que a gente possa vencer essa maratona. Não apenas essa maratona, mas qualquer maratona que a gente venha fazer. Seja de ação, de espiritualidade, não importa. Aqui no parágrafo de Coríntios 9, 24 a 27, quando Paulo diz, em uma maratona todos correm, mas apenas um leva o prêmio, corra de maneira que possa vencer o prêmio. Nesse contexto, o verbo correr não significa somente o ato de correr, da ação, mas significa da pessoa ter excelência, se entregar, dar-se por completo. Portanto, o primeiro tópico, o primeiro passo dessa aplicação para que nós possamos vencer a maratona da vida cristã, qualquer maratona, é excelência. Ilustrando isso, meu pai nunca deu mesada para mim ou para os meus irmãos. Ele, quando era muito novo, acho que 11 ou 12 anos de idade, ele perdeu os pais e ele foi trabalhar de catalata e de engraxate, com aquela coisinha nas costas, para ajudar a sustentar a irmã dele e os irmãos, que eram mais novos também. E antes que eu completasse meus 14 anos, quando eu tinha 13 anos e meio aproximadamente, ele sentou comigo, contou essa história, a dificuldade dele, e falou, filho, olha, todo homem tem um momento que não dá mais. Você tem que entrar na vida e se virar, você tem que andar com os seus próprios pés. E eu venho aqui hoje para te falar sobre isso. A partir de hoje, você vai ter que trabalhar e comprar suas próprias coisas. Eu vou te sustentar, eu vou te dar comida, vou te dar educação, vou te dar casa. Mas se você quiser comprar um sapato, uma roupa, ir no cinema com as suas namoradinhas, você tem que trabalhar e usar o seu dinheiro. Nessa época eu já trabalhava, graças a Deus, não tive que correr para buscar um trabalho, mas ganhava um pouco, mas era o suficiente. E nessa mesma época, eu era um grande fã de artes marciais. Ainda sou, não tanto quanto antes, mas ainda sou. E naquela época, um ator muito famoso, no qual eu me inspirava para fazer os pulos e os saltos, era o Jean-Claude Van Damme. Não sei se vocês lembram, né? É da minha época, cara. E, enfim, eu queria ser igual a ele, eu queria dar aqueles pulos, que ele abre a perna e ainda mais na escola, né? Que tem sempre as pessoas que ficam te enchendo o saco, a molecada, eu queria ir lá e dar uns pá neles ali. Mas, enfim, eu tive que escolher. A academia, na verdade, não era cara. Mas ou eu pagava a academia, ou então eu ficava com dinheiro para mim para sair para o cinema com as namoradinhas. E, obviamente, eu escolhi as namoradinhas. Mas eu não era bobo também. Eu cheguei para o meu pai e falei, ei, pai, eu queria tanto fazer essa academia, pai, de karatê, é bom para o meu desenvolvimento físico. Aquele papo que o jovem sabe jogar, eu não sei mais, né? Passou a época, mas... de qualquer forma,
eu fiquei enchendo o saco dele por cerca de uma semana, até que ele chegou e falou, filho, tudo bem, eu vou pagar para você a academia. E eu, mas ele, mas... Eu falei, lá vem, já vem o sermão, né? E veio realmente o sermão. Ele falou assim, filho, o dinheiro que eu faço não é muito e não é pouco, mas o dinheiro que eu faço eu uso para pagar sua escola, para te alimentar, para te dar casa, para dar de comer para você, para sua mãe, para os seus 2 irmãos e para mim. E ajudar ainda a sua tia que tem problemas financeiros. Então, filho, o dinheiro, enfim, que eu faço, não é meu, mas é de toda a família. Eu sou apenas um conduíte entre você e o dinheiro. E eu, com 13 anos, que diacho é essa palavra conduíte que significa? Né? Até hoje eu não sei, mas tudo bem. Acho que é uma ligação entre uma coisa e outra, né? Nunca peguei o dicionário para ver. E ele depois disse, filho, a mensalidade da escola realmente não é cara, mas a matrícula e o kimono são bem caros. E se eu pago a matrícula para você, se eu pago o kimono para você, eu não quero ver o kimono pendurado lá no armário mofando. Eu quero que você faça o karatê. Sabe, eu estou investindo em você, faça isso. E eu falei, tudo bem, pai. Então, não venha depois no meio do ano falar que o professor é muito duro, que os alunos estão te batendo forte. Não, não, eu pago, você fica. E foi assim. Toda maratona, não só como essa escola de karatê, mas qualquer maratona, você não corre de graça, você paga uma taxa de inscrição para correr em uma maratona. Você simplesmente não corre de graça, você tem que pagar. E a mesma coisa na maratona da vida cristã. Você tem que pagar uma taxa. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, pagou essa taxa por você. Alguns estudiosos dizem que quando alguém era crucificado, a posição que eles eram colocados, com os braços abertos, sustentando o corpo deles, aos poucos os braços, se já não estavam deslocados, iam se deslocando. E eles, de certa forma, tinham que puxar o corpo deles, com os músculos, sem os ossos, para pegar o ar, porque esse deslocamento fazia com que as passagens respiratórias ficavam cheias de mucus. Não sei a palavra em inglês, mucus. Isso. E quando eles puxavam, faziam força para se levantar e respirar, ou soltar o ar, os membros deslocados doíam amargamente. Ou seja, Deus pagou, Jesus pagou um alto preço por vocês. Ele pagou um alto preço por nós. E eu queria, com um vídeo, relembrar isso para vocês, o alto preço que foi pago. Let's just enjoy the presence of the Lord right now. We bless you.
salvação é de graça, mas ela não foi barata. Existem muitas pessoas que acham que a salvação é barata porque basta apenas um ato de fé teu. Mas ela não foi barata. Ela é de graça, mas ela não foi barata. E esse primeiro passo foi o passo de excelência. Fora a excelência, nós temos que também ter resistência. É o segundo passo para poder vencer a maratona. Eu estava lendo sobre um maratonista na internet e ele escreve algo mais ou menos assim. Em certa parte de seus desafios, seu corpo simplesmente implora para que você pare. Este é o momento em que muitos desistem. Os que chegam bem classificados, não apenas os primeiros, mas qualquer um que chega bem classificado ao final da maratona, são aqueles que puxaram ao máximo os seus próprios limites. Foram eles que deram e provaram toda a sua resistência. Eles passaram pelos problemas, dor e cansaço. Eles resistiram. E não diferente de qualquer maratona, a maratona da vida cristã também presume dor, tristeza e problemas. Mas por que será que Deus nos deixa passar por problemas e dores, como aconteceu com Jó, por exemplo? Vou tentar ilustrar isso um pouco de uma maneira mais moderna, um pouco mais engraçada, por isso eu trouxe uma toalhinha aqui. Quando eu estava fazendo karatê, umas 3 aulas depois, eu resolvi fazer musculação. Porque não só queria ficar tão bom quanto o nosso amigo Jean-Claude Van Damme, mas eu queria também ser grande, forte. Acabei conseguindo, mas... não era da maneira que eu queria, mas tudo bem. Mas enfim, eu cheguei na academia, lá na musculação, tinha aquela barra ali, pus a barra, coloquei um peso aqui, um peso ali, e eu estava com aquela postura, né? Deixa eu até tirar o microfone para mostrar mais ou menos como eu estava andando assim na academia. Eu cheguei ali na minha barra, peguei a barra, deitei no banco e fui. E aí peguei minha toalhinha, uma vez só, hein? Olha só que ridículo. Peguei. Fui ali no bebedouro. Vamos lá. Eu estava me preparando para levantar a segunda, quando eu ouço o dono da academia gritando: Filho, filho, o que você está fazendo? Tira esses pezinhos de aeróbica da barra. Eu falei, pezinho de aeróbica deve ter uns 10 quilos na barra. Aí, ó. Mas enfim, o cara começou a colocar uns pesos maiores ali na barra, foi colocando, e meu olho crescendo assim. Oh. E ele falou, filho, agora sim você pode levantar essa barra. E eu disse, mas pô, tem 60 ou 70 quilos nessa barra? É o meu peso isso. Ele, vamos lá, filho, você consegue. Aí todo mundo já estava olhando para mim, né? O cara gritando no meio da academia, eu tinha 2 opções, me levantar dali, sair sendo caçoado, ou então tentar e morrer tentando, né? Você sabe, teenager, eu consigo. Aí eu fui, tentei. E levantei uma vez. E assim que eu deixei o peso de volta no lugar, a barra, já começou a formigar a mão. Já começou a dar aqueles cramps ali. E eu, dele, vamos lá, filho, só mais 2. Eu, mais 2? Não dá, não. Vai, filho, você consegue. Eu fui lá. E eu realmente struggling, né? Muita dificuldade. E levantei mais uma. Aí já não dava mais. Aí eu já senti que isso aqui parecia que ia estourar os músculos. Estava muito pesado. Não sei se alguém já tentou levantar peso muito pesado. Não é fácil, principalmente deitado, assim. Não... Mas enfim, ele... Vamos lá, filho, só mais uma vez. Eu falei, Eduardo, não dá. Está doendo. Eu não consigo. Ele, filho, você consegue. Pensa só nessas meninas todas olhando para você. Eu falei... Aí ele com uns tapinhas assim, dando uns tapinhas na barra, eu fui e consegui. Aí ele me disse uma coisa que naquela época não fazia muito sentido para mim, mas que hoje é muito importante. Ele disse o seguinte, filho, se você quer ficar grande e forte, você tem que carregar algo pesado. Eu repito, se a gente quer ficar grande e forte, pronto para o combate, nós temos que carregar fardos pesados. Um pastor já dizia que, o pastor chamado Brian Loritz, que eu já havia mencionado, ele dizia que o motivo que existem tantos cristãos
fracos é porque a maioria de nós nos acomodamos no que é fácil e conveniente e acabamos por esperar que Deus carregue os fardos mais grandes e pesados. Nós temos que entender que em muitos daqueles momentos de maior sofrimento, em que esperamos que Deus faça algo para mudar, Ele sussurra em seu ouvido: filho, você pode superar, você consegue, você tem toda a força do mundo que eu invisto em você. A Bíblia nos mostra que teremos e passaremos por momentos de dificuldade, como mães que perdem filhos, pessoas que são diagnosticadas com câncer, HIV, pessoas que vão pelo divórcio. Mas é exatamente nesses momentos Deus fala: filho, eu estou com você até o final, não importa o que aconteça. Carregar fardos pesados também não significa somente ter que passar por dores, problemas e tristezas, mas também a gente lidar com disciplina. E para mim um grande exemplo de disciplina é, por exemplo, um cristão frequentar assiduamente a igreja, trabalhar dentro da igreja. E para pôr isso junto com uma maratona, eu penso como, em uma maratona de verdade, os pontos de distribuição de água. Existem mais de 100 pontos, muitas vezes 300 pontos de distribuição de água durante uma maratona. Um maratonista não consegue percorrer nenhum quinto da maratona se ele não tiver água. Ele usa água para repor o líquido que ele perde, para jogar no corpo e se refrescar. E da mesma forma a igreja, o louvor, a comunhão com os irmãos, o estudo da Bíblia e ler a Bíblia são alimento e bebida para o nosso corpo. E outra coisa também que eu quero comparar como disciplina é a maneira que nós corremos a maratona. O maratonista, ele não dá passos em falsos, porque ele pode torcer o pé, ele pode se machucar e ter que parar com a maratona. O maratonista, ele não pode correr mais rápido do que ele se preparou, porque senão ele se cansa muito e não consegue chegar até o final da maratona, e ele não pode ir mais devagar, porque senão ele perde a posição e não consegue alcançar mais. E ali ao seu lado, conforme você está correndo, existem espectadores que olham para você e dizem: esse cara está correndo bem, ele não dá um passo em falso. E você fica sendo o favorito, você fica sendo o exemplo. Eles olham para você e te veem como o espelho. Eu quero ser como esse cara, eu quero correr como ele. E a gente tem que realmente prestar atenção. Eu sempre dou um passo em falso, não tem jeito. Já sou cristão há 10 anos, eu sempre dou um passo em falso. Mas a gente tem que ficar atento com isso, porque é muito fácil para um espectador que está te olhando chegar e falar: e depois se diz crente. Então a gente tem que estar atento a isso. E o terceiro passo para a maratona, para vencer a maratona, é a integridade. E a integridade nada mais é do que anunciar as regras e jogar pelas mesmas regras que você anuncia. Como um exemplo disso, eu lembro que eu jogava muito banco imobiliário com meu irmão. Vocês conhecem banco imobiliário? Monopoly, em inglês? Não tinha uma vez que eu ganhava aquele jogo. Não tinha. Sempre que eu estava ali para ganhar, meu irmão vinha, mudava as regras, fazia alguma coisa, roubava dinheiro do banco. Ele queria ser o banco para ficar ganhando dinheiro. Conheço uma menina ali que falou que é a mesma coisa. Né, Renata? Ela rouba no banco imobiliário, cuidado, viu? Mas, enfim, em qualquer maratona existem regras e normas que devem ser obedecidas. E o não cumprimento das mesmas levam à desclassificação. Eu não acredito que a desclassificação seja a perda de salvação, mas perda de prêmios, perda de rewards. Como exemplo disso, depois que eu fiquei tanto tempo de recuperação, reprovei, após eu fiz primeiro colegial, segundo, terceiro, e veio a formatura. E quando eu recebi o convite bonito, teve uma festa e tal, eu fui logo querendo ver o convite. Eu notava que nos nomes, ao lado dos nomes de alguns alunos, tinha um símbolo ali. E cada símbolo significava uma coisa. Um falava formado com as melhores notas da escola, formado com as melhores notas da classe, e assiduidade, por aí vai. E eu logo comecei ali a procurar pelo meu nome, e quando eu vi meu nome, não tinha nada do lado. E eu pensei imediatamente: poxa vida, eu podia ter dado mais de mim, eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter continuado. Aquele começo do ano, que eu sempre entrava com o pé direito, e fazia bem as coisas, eu podia ter continuado daquela forma. Mas começar bem é fácil, terminar bem é o desafio. Alguns anos atrás, uma senhora de 70 anos aproximadamente, chamada Silvia, ela faleceu. E quando foi colocado aquela pedra no túmulo dela,
tinha apenas o mês e o ano de um nascimento dela, e eu vou explicar por quê. Silvia, a mãe de Silvia, foi vítima de um estupro. E ela não teve pai. E naquela época, era difícil, principalmente para mulheres negras, Silvia era negra, a terem pai, serem mães solteiras. Então ela preferiu ter o filho dentro de casa, na própria casa. E ela esqueceu de anotar a hora e a data de nascimento. Se sabia que era entre o dia 24 e 25 de outubro, dia 24 e 26, mas não sabia o dia exato. Então, no túmulo dela foi colocado o mês e o ano e a data de óbito. E no meio das duas datas tinha um traço. A Silvia não teve controle sobre as circunstâncias do nascimento. E ela também não teve controle sobre as circunstâncias de sua morte. Mas ela fez alguma coisa sobre aquele traço. Olha só o que o neto dela fala. Ele escreve que Silvia aceitou Jesus. Criou seus filhos e netos sob a palavra de Deus. No leito do hospital, quando a sua partida já era certa, quando nem mesmo seus olhos ela conseguia abrir, seu pedido foi para que pudessem ler a Bíblia, pois ela não mais o podia fazer. Ao contrário de muitos de nós, ela não pensava que o mais importante era conquistar, buscar fama, dinheiro ou garantir uma herança decente aos seus familiares. Não que isso seja errado, mas o que ela tinha, a prioridade dela era ensinar os seus filhos, netos, familiares e amigos sobre o amor de Jesus. Educá-los, ter uma relação verdadeira com eles, amá-los, estar lá por eles a qualquer momento, em qualquer circunstância. Silvia terminou bem. Pessoas que buscam vencer a maratona não são pessoas que estão dispostas a fazer o que é desconfortável, mas aquelas de grande fé. A graça de Deus diz que Ele nos abençoará, não importa o que aconteça. Mas existe uma outra dimensão de bênçãos quando nós somos obedientes e dizemos: Deus, eu irei. Não importa o que tu queiras que eu faça, eu estou indo. E durante nossa maratona teremos oposições, amigos virarão as costas para você, membros da sua família vão te criticar, talvez você perca amigos, vai ser descorajado, mas Deus diz: eu estou contigo, estarei contigo, não importa o que aconteça. E não importa o que aconteça, realmente nós temos que permanecer nessa maratona da vida cristã, é a maratona para a nossa vida eterna. E além disso, a coisa mais importante é que Deus pagou a taxa por nós há 2000 Jesus pagou a taxa por nós há 2000 anos atrás. Nós temos que nos perguntar o que Deus quer que eu faça. O que tenho que fazer com a minha vida? Qual que é o meu propósito aqui? Não sou eu que tenho que dizer para você, não é o pastor, não é o irmão, o pai, a mãe que tem que dizer o que nós devemos fazer. A gente tem que olhar para nós mesmos e pensar, refletir sobre isso. Estou confortável com o que eu estou fazendo? Será que é só isso? Será que é esse realmente o meu objetivo? O que mais que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para alegrar a Deus? O que eu tenho que fazer? Deus está à procura de um exército de pessoas não perfeitas. Deus não está procurando por pessoas perfeitas, mas pessoas que estejam buscando a Ele, pessoas voltadas a Ele, tementes a Ele. Não podemos nos dar ao luxo de ficar enxugando o chão molhado de nossas vidas. A gente tem que correr usando excelência, resistência e integridade. Lembrem disso. Excelência, resistência e integridade. Para terminar, acho que foi rapidinho, né? Espero que não tenha demorado muito. Mas quando eu estava preparando esse estudo, eu me deparei com um vídeo que eu achei que é exatamente, assim, simboliza bem a maneira que nós devemos correr na nossa maratona. Eu queria que vocês assistissem, só para terminar. Um pai, um filho. Dick Hoyt, Rick Hoyt. Devido a uma tragédia durante o nascimento, Rick não pôde andar ou falar. Devido a essa tragédia durante o nascimento, Dick não pôde brincar com seu filho. Por causa
eles permaneceram juntos, eles são inspiração para milhares de pessoas ao redor do mundo. Dick e Judy queriam uma vida normal para seu filho. Juntos, eles colocaram Rick em uma escola pública. Rick aprendeu a escrever em pensamento usando um computador especial. Quando Rick tinha 15 anos de idade, ele disse a seu pai que queria participar de uma corrida beneficente de 5 milhas. Dick não era um corredor, mas concordou em empurrar Rick em sua cadeira de rodas. Pela primeira vez em sua vida, Rick não se sentiu desabilitado. Então, juntos, eles correm. Juntos, eles competem em maratonas. Juntos, eles competem em triatlons. Juntos, eles fizeram um trekking de 3.770 milhas cruzando a América. Rick não podia competir sem seu pai. E Dick não competiria sem seu filho. Dick é o corpo, Rick é o coração. Juntos, eles correm. Na união existe poder. Não corra sozinho. E assim como Rick e Dick, não podemos correr sozinhos. Em nossa maratona, você é o corpo, o Espírito Santo o seu guia, Jesus o caminho e Deus é a linha de chegada. Precisamos ter excelência, resistência e integridade. Vamos ser vencedores. Se vocês pudessem se levantar um pouquinho, fechar seus olhos e por apenas 2 ou 3 minutinhos só pensar em quanto Deus tem sido bom para nós. Maratona não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência, como nós vimos aqui nesta noite. Como você tem corrido a maratona da vida? Como você tem corrido a corrida que Deus tem colocado diante de você? Esta noite eu quero te desafiar a correr com resistência. Quero desafiar você a buscar excelência em tudo que você faz na sua vida com Deus e buscar integridade. Quantos nesta noite querem assumir o compromisso de correr a maratona desta forma, para ser um vencedor? Quero que você levante a sua mão, nós vamos orar. Amém. Nós vimos essa história muito tocante de Dick e Rick Hoyt, que
Rick não pôde ter controle sobre o seu nascimento, mas ele decidiu o que ele ia fazer com a sua vida. Quero dizer a você que você também não teve controle sobre o seu nascimento, mas você pode, com a ajuda de Deus, decidir o que você vai fazer com a sua vida daqui por diante. Mas você também não tem controle sobre o seu fim, sobre a sua morte. Por isso é preciso que hoje você tome essa decisão de coração, de que você quer seguir a Jesus. Você quer correr a maratona, lembrando de que o Espírito Santo é o seu guia. Jesus é o caminho, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, e Deus é a linha de chegada. Hoje de manhã nosso telefone tocou e eu disse para a Cristina, era muito cedo, eu falei, não é possível, esses vendedores não dão sossego a gente, não vamos atender. Logo depois o André ligou, quando eu vi que era o nome dele, eu atendi. Ontem à noite, sobrinho da Cristina, prima do André, me visitou nos Estados Unidos, estava dirigindo o carro em Boston, e o carro, por algum motivo que nós não sabemos nenhum dos detalhes, o carro rodopiou na pista, e ele teve a parada cardíaca e morreu, 21 anos de idade. Amanhã ele estaria indo para a Flórida para começar o college. Morreu. Foi uma tragédia, tristeza na família hoje. Mas graças a Deus ele conhecia Jesus. Ontem à noite ele estava tocando no louvor da igreja em Boston, antes de sair para essa viagem. Sua família, todos estão correndo também a maratona com Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite e você ainda não está correndo a maratona com Jesus. Quero desafiar você a partir de hoje a correr esta maratona com Cristo. Lembrando de que o Espírito Santo é o seu guia, Jesus é o caminho e Deus a linha de chegada. Sei que vários já levantaram a sua mão, mas eu quero dizer que se você quer tomar um compromisso hoje de correr, se você ainda não está correndo com Cristo, se correr com Cristo a partir desta noite, eu quero que você levante a sua mão agora, eu não pedi que você faça mais nada, apenas que você levante a sua mão. Eu quero orar com você. Amém. Há mais alguém? Eu quero que você levante a sua mão. Gostaria que você repetisse agora comigo esta oração. Diga: Senhor, repita comigo todos vocês que levantaram as suas mãos. Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra sobre a importância de correr com excelência, resistência e integridade a maratona da vida cristã para ser vencedor. Eu quero ser vencedor. Por isso neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego tudo o que eu sou a Ti neste momento, Senhor. Eu te peço que Tu venhas reinar na minha vida, que Tu venhas governar a minha vida. Perdoa-me pela minha inconsistência, pela minha falta de excelência. Perdoa-me por não estar aprendendo a resistência e por não ter sido íntegro, por não ter buscado a integridade tantas vezes na minha vida. Perdoa-me. E agora ministra a mim, Espírito Santo. Capacita-me. Sê o meu guia a partir de hoje. Eu quero te seguir, Jesus. Quero correr contigo o restante da minha vida, até que eu receba o prêmio que me está reservado, a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos correr a maratona? Como quem vai ganhar? Há muitos que correm, mas só um ganha o prêmio. Você quer correr para ganhar o prêmio? Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos dizer a Ele: